Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara. Olá, muito bom dia para você. Vamos juntos pela próxima meia hora nos informando e nos atualizando. No programa de hoje, você vai ver mercados, números que impactam a produção no campo. Entre as proteínas de origem animal mais consumidas no mundo, a carne suína lidera o ranking. E aqui no Brasil, o consumo vem crescendo. Já em relação às exportações, no primeiro semestre de 2022, exportamos menos carne suína que o mesmo período do ano passado. Mas o clima é de otimismo. O reconhecimento de zonas livres de febre aftosa sem vacinação conquistado por estados brasileiros deve impulsionar as vendas. Tudo isso e muito mais Ligados Integrados já está começando. Hoje a gente fala de mercado. As exportações brasileiras de carne de frango, considerando todos os produtos entre in natura e processados, cresceram 6% entre janeiro e julho de 2022, quando a gente compara com o mesmo período de 2021. Os embarques da proteína avícola totalizaram 2.828.000 toneladas nos 7 primeiros meses do ano. E entre os principais destinos estão os Emirados Árabes Unidos, a China e a Arábia Saudita. Já as exportações de carne suína caíram 8,9% entre janeiro e julho deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os embarques registraram pouco mais de 600 mil toneladas. A China ainda é o principal destino da proteína brasileira, mas os embarques para o país asiático têm diminuído. Só no mês passado foram exportadas 38,4 mil toneladas, uma queda de 24,4% na comparação com julho de 2021. As informações são da Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA. E as exportações de carne suína estão em queda em 2022, mas o sentimento é de otimismo para os próximos anos. E entre os brasileiros, o consumo da proteína vem aumentando. Nós estamos comendo mais carne suína. Saborosa, rica em nutrientes e com uma variedade de cortes, a carne suína é a proteína mais consumida no mundo. Só no Brasil, em 2021, foram produzidas mais de 4.700.000 toneladas de carne suína. Desse total, 75,81% ficou no país. Os brasileiros estão comendo mais carne suína. Dados da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, apontam para um aumento do consumo per capita da proteína. Em 10 anos, o consumo médio por pessoa passou de 14,9 quilos para 16,7 quilos. Nós vemos no mercado brasileiro uma grande oportunidade de crescimento de consumo. É importante lembrar que a gente cresceu as exportações de carne suína, mas não deixou de atender o mercado interno. Nos últimos 2 anos, durante a pandemia, não paramos de trabalhar e crescemos a oferta ao produto brasileiro, para o consumidor brasileiro. O produtor brasileiro produz para o Brasil e o que sobra vai para fora, para o mundo afora. O Brasil é hoje o 4º maior produtor e exportador de carne suína no mundo. Mas essa posição deve mudar nos próximos anos. Uma projeção feita pelo USDA mostra que o mundo deve aumentar a produção de alimentos para atender a demanda da população até 2026. E o Brasil é o país que mais vai ampliar a produção. A previsão é de um aumento de 41% no período. Quando o USDA, que é um órgão renomado mundialmente, com base nos dados da FAO da ONU, diz que o Brasil tem que crescer 3 vezes mais do que os principais concorrentes, é porque ele vê aqui no Brasil capacidade de terra, de grãos, de água e, acima de tudo, um povo vocacionado para produzir um alimento seguro. E a produção de carne suína brasileira também tem espaço para crescer. Você coloca o Brasil já como o 3º maior exportador de carne suína do mundo, ultrapassando o Canadá, com mais ou menos 1.850.000 e o Canadá com 1.700.000 toneladas. O governo do Canadá começou a importar carne suína de frigoríficos localizados em Santa Catarina.
o estado é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde Animal como livre de febre aftosa sem vacinação. Mas outros estados também estão conquistando o status diferenciado, o que deve impulsionar as exportações. E agora estamos caminhando, junto com o Ministério da Agricultura e o ministro Marcos Montes, para buscar o reconhecimento dos estados do Rio Grande do Sul, do Paraná e outros estados também livre de febre aftosa para poder vender, não só para o Canadá, mas também para a Coreia, para o Japão, para a própria China. Então o momento é esse. E depois do intervalo, a gente segue falando de mercado. Vamos saber mais sobre consumo interno e exportações de carne suína. Voltamos já. Bom dia, eu sou a Janete Meneghini de Prudentópolis, Paraná. Queria mandar um abraço para todos os suinocultores do Brasil e fiquem ligados que o programa Ligados Integrados volta já. Estamos de volta e a gente segue falando de mercado. Quais são as expectativas do setor de suínos para o segundo semestre de 2022 e também para os próximos anos? A gente vai saber agora conversando com Yuri Machado, consultor de mercado da Associação Brasileira dos Criadores de Suínos. Bom dia para você, Yuri. Seja bem-vindo mais uma vez. Bom dia, Júlia. Bom dia a todos que nos assistem no Ligado Integrados. Bom dia, Yuri. Yuri, vamos lá. A gente viu agora há pouco uma reportagem falando sobre o mercado de suínos, sobre o setor de suínos. A gente sabe que 2022 tem sido um ano bastante desafiador para o setor, mas também a gente sabe que o próximo semestre que está se iniciando agora, aliás, tende a ser um semestre melhor, principalmente quando a gente vai se aproximando das festas aí de final de ano. Existe um sentimento de otimismo para esse segundo semestre de 2022 em relação às exportações de carne suína, produção de carne suína aqui no Brasil? Daria para usar esse termo otimismo, né, em função dos sinais que o mercado já demonstra. Apesar da produção de suínos ainda continuar crescendo em 2022, a gente ainda não tem números oficiais fechados do IBGE, que deve publicar essa semana referente ao segundo trimestre. Mas números esses oficiais demonstram que nós tivemos ainda um aumento de produção em relação ao ano passado, e como vocês mesmos falaram na reportagem anterior, houve uma redução das exportações, então a disponibilidade interna ela aumentou, a gente estima aí nos últimos, de janeiro a julho, ao redor de 200 mil toneladas em relação ao ano passado. Então, esse aumento de oferta fez com que o preço ainda não se recuperasse, o preço de venda do suíno para o produtor. Mas nós tivemos aí nas últimas 6 semanas, 7 semanas, uma reação em relação às médias de preço que vinham até então. Então, mesmo que essa oferta maior, o mercado já começa a reagir. A gente percebe que, inclusive, está havendo até uma alteração aí no hábito do consumidor, que começou realmente a incorporar a carne suína como uma carne do dia a dia, comprando com mais frequência. Então, a gente espera já para o segundo semestre uma reação das exportações em função de que o nosso principal comprador, que é a China, já demonstra uma reação dos preços lá em função da questão de oferta, então deve voltar a comprar um pouco mais aí no segundo semestre. Nós temos também outros compradores, né, que entraram agora no nosso portfólio de exportações, né, que aumentaram e compensaram um pouco essa redução da China. E como tu mesmo falaste, Júlia, nós temos no segundo semestre, tradicionalmente, um aumento da demanda interna, que ocorre em função dos festejos de final de ano. Esse ano nós vamos ter, inclusive, a Copa do Mundo, e ainda tem o auxílio emergencial, né, mais turbinado aí para os próximos meses, começando agora em agosto, que deve fazer com que o consumidor aí aumente a compra de alimentos, inclusive a carne suína. Então, a gente tem essa expectativa de melhora de preço pago ao produtor e, ao mesmo tempo, nós temos aí uma segunda safra de milho já com mais de 50% colhida, né, que deve ultrapassar aí, beirar 90 milhões de toneladas entre os estados do centro e sul do Brasil. Pois é, antes então da gente falar um pouco mais sobre exportação e também sobre o consumo do brasileiro e o consumo da população mundial em relação à carne suína, você falou de custo de produção, então vamos falar um pouco mais sobre isso.
A gente sabe que tem sido um ano desafiador, principalmente para o produtor de suíno independente, por conta do custo de produção elevado, por conta do custo do grão, justamente, do milho e da soja. No entanto, a gente sabe também que as exportações de carne suína vêm diminuindo um pouquinho, a China recompõe o seu rebanho de suínos e aí aumenta a disponibilidade da carne suína aqui no Brasil. Com o aumento da disponibilidade, o preço que a gente paga pela carne suína lá no mercado, ele vai baixando um pouquinho, a tendência é baixar um pouquinho. O produtor, ele está conseguindo repassar esse alto custo de produção no produto final que a gente vai comprar depois lá no mercado, que está mais barato, ele está conseguindo repassar esse alto custo de produção? Tem sido um ano desafiador para esse produtor independente? A gente também consegue falar para ele que há um otimismo também para esse segundo semestre? Júlia, infelizmente o produtor não consegue passar essa alta dos custos de produção. Essa alta de custo de produção ela já vem de algum tempo, inclusive. Tivemos aí picos no final do ano passado, início desse ano, em relação ao milho, farelo de soja. O milho chegou a R$100 em algumas praças, o farelo de soja beirou R$3.000 a tonelada, o milho R$100 a saca de 60 quilos. Então, de fato, os custos de produção, e não somente desses insumos que são os principais, mas vitaminas, medicamentos, a própria energia elétrica, mão de obra, todos os itens tiveram um aumento substancial. E o produtor não conseguiu repassar isso e, por conta disso, ele tem contabilizado margens negativas já desde o segundo trimestre do ano passado. Nós entendemos que essa crise é realmente a crise mais profunda e duradoura aí das últimas décadas na suinocultura. E para o segundo semestre, mesmo com essa colheita de safra recorde aí do milho, a gente já começa a ver aí uma demanda maior do mercado externo pelo nosso milho, Então, a própria China deve começar a comprar com mais frequência do Brasil o milho, e isso pode ainda manter esse insumo em valores elevados. O que a gente espera é que tenha uma reação no preço que permita uma margem mínima aí do produtor, pelo menos a partir aí de final de agosto, início de setembro, para que o produtor, pelo menos, digamos assim, estanque a sangria, mas para recuperar o prejuízo que ele teve ao longo desses meses vai demorar muito, realmente. Sim, a gente espera um alívio em relação ao custo de produção. Agora, falando sobre o escoamento da produção, a gente espera exportar mais, como você disse, estamos abrindo novos mercados, como o Canadá, por exemplo, mas a gente espera um aumento no consumo interno aqui no Brasil também. A própria ABCS vem realizando diversas campanhas para aumentar o consumo dessa proteína que é acessível, é saudável, é gostosa, é versátil. A gente pode esperar um aumento do consumo interno e também do consumo no mundo da carne suína? No consumo interno, esse aumento ele já é evidente, tá, Júlia? Essa é a boa notícia diante de toda essa crise, como a carne suína ela ficou muito competitiva em termos de preço em relação às demais proteínas, ela ganhou muito espaço na mesa do consumidor. E é um espaço que dificilmente ela vai perder. Então, eu me atrevo a dizer que nós estamos aí num momento histórico em termos de mudança de patamar de consumo per capita de carne suína no Brasil. Nós devemos nos aproximar de 20 quilos per capita ano esse ano. E essa é a boa notícia de todo esse cenário que a gente descreveu. Em relação ao mundo, a gente sabe que a carne suína voltou a ser a mais consumida, depois daquele problema que houve na China, que houve uma queda, eles tiveram que eliminar 40% do plantel de suínos lá em função da peste suína africana. Houve agora uma recuperação bastante consistente do rebanho chinês e, consequentemente, do consumo de carne suína. Então, a carne suína voltou esse ano, já no ano 2021, a ser a carne mais consumida do mundo. A gente sabe que existem algumas restrições religiosas, em algumas religiões que não permitem o consumo de carne suína, mas, mesmo assim, ela continua sendo a mais consumida e deve ganhar outros mercados, novos espaços, especialmente espaços que a carne bovina tem aberto, porque a gente sabe, não só no Brasil, mas no mundo todo, a carne bovina tem ficado em patamares muito caros para o consumidor. Então, a carne suína, junto com a carne de frango, acaba sendo a carne do dia a dia.
Sim, é uma questão cultural também, né? Aqui no Brasil a gente consome mais a carne de frango. Em países asiáticos que eu já tive a oportunidade de visitar, eu vejo que o pessoal come carne suína até no café da manhã. Então, claro que a gente tem uma questão cultural, mas ainda podemos aprender bastante, consumir mais carne suína, incorporar muito mais ela ao nosso cotidiano. A gente até pegou alguns dados aqui do IBGE para comentar que o brasileiro consome carne suína com maior frequência no almoço e jantar e a cada 9 dias mais ou menos. Agora, ainda falando em exportação para países que consomem mais carne suína, o fato de alguns estados aqui do Brasil terem conquistado o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação também deve, então, impulsionar as nossas vendas de carne suína? Sem dúvida, Júlia. Esse status livre sem vacinação que os 3 estados do Sul já têm, né? Santa Catarina já há muito tempo, e não por acaso Santa Catarina lidera o ranking nacional de exportações, né? Isso abre novos mercados, como foi o caso agora do Canadá, como foi também a Coreia do Sul, já há alguns anos que nós abrimos esses mercados. Pode ser que esse mercado, por exemplo, do Canadá, ele não vai comprar volumes muito expressivos em relação a outros destinos. Mas o fato do Canadá estar comprando de nós, assim como o Japão, Coreia do Sul, eles dão digamos assim, uma melhor imagem ainda da carne suína em relação a outros mercados, né? Como se fosse um referendo de que nossa carne tem qualidade, tem sanidade. A sanidade do rebanho brasileiro, ela é modelo mundial. Nós não temos uma série de enfermidades aí que tem em outros grandes produtores, e esse é um ponto que a gente tem que conservar, né? Isso toda a cadeia tem que estar atenta, não somente a indústria, mas os produtores, né? Os colaboradores envolvidos na produção, da gente conservar esse status sanitário privilegiado que a nossa suinocultura tem. Consolidar ainda mais a nossa credibilidade, né, Yuri? Yuri, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente mais uma vez, pela sua análise. Uma boa semana para vocês aí da BCS. Te espero então numa outra oportunidade. Até mais. Obrigado, Júlia. Um abraço. Boa semana a todos. Um abraço. Até mais. Para rever essa e outras entrevistas, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/ligadosintegrados. Fica tudo disponível por lá para você ver, rever e compartilhar com outros produtores e produtoras pelo Brasil. E você também pode interagir com a gente em tempo real, deixando seus comentários, suas perguntas para os nossos entrevistados e entrevistadas. Aproveita e se inscreve, que aí você não vai perder nada. E tem um jeito ainda mais simples de acessar o nosso conteúdo. Pega o seu celular, ativa a câmera dele, direciona para o QR Code que está aparecendo aí na sua tela. Você já vai ter acesso ao link que te leva para o nosso site e também para as nossas redes sociais. E agora é hora da gente saber como vai ficar o tempo aí na região onde você mora ou onde você trabalha, com a Kelly Ávila. Bom dia para você, Kelly. Olá, bom dia a todos. A gente já percebeu aí que caiu um pouco a temperatura, principalmente no sul, aqui no sudeste também. E a gente continua com frente fria passando nessas duas regiões, pegando parte do centro-oeste, ali Mato Grosso do Sul também vai ter um pouquinho mais de queda de temperatura nos próximos dias. Tem previsão de geada em áreas mais altas também. E a gente vai dar uma olhada aqui no mapa juntos. A gente começa observando aqui que a gente tem bastante nuvens passando pela região sul e chegando à região sudeste. E é isso que o mapa mostra pra gente, olha aqui. Vamos ter chuva no sul, na costa leste também aqui do sudeste, Rio de Janeiro, pegando o sul de Minas Gerais também e parte de Goiás. Nas demais áreas aí nos próximos dias o tempo fica firme, mas ainda essa semana vamos ter chuva em Mato Grosso do Sul e no oeste de Mato Grosso também essa chuva vai avançar. Como é que ficam as temperaturas? Olha aí, as temperaturas na casa dos 9, 10 graus, caindo um pouco, mas aqui na área serrana da região sul do país, a gente tem previsão, sim, de temperaturas até negativas. São Joaquim, Urupema, a gente tem ali previsão. Nas áreas produtoras, não. Mas atenção, pessoal que tem granja, é preciso ficar atento aí em relação à sensação térmica, porque vai cair bastante a temperatura. Em relação à chuva, a gente pode ter volumes de até 70, 50 milímetros mais ali no leste de Santa Catarina e do Paraná. No Rio Grande do Sul, os volumes caem. E olha só, eu disse que ia ter chuva também em Mato Grosso do Sul e sobe aqui também pelo oeste, aqui também de Mato Grosso e Rondônia também. Aqui na região sudeste, volumes de no máximo 30 milímetros. Aí eu trouxe algumas cidades, olha aí, falei de São Joaquim, que é a área serrana lá, área alta de Santa Catarina. Olha só, quinta e sexta, temperatura inclusive negativa na sexta-feira.
Quinta, 1 grau. Na sexta-feira, menos 1 grau, possibilidade de geada. Na quarta-feira, também 3 graus, pode gear, mas a previsão de geada é na quinta e na sexta-feira. Máximas entre 10 e 14 graus. Aí eu trouxe Guarapuava, no Paraná, também, olha aí, previsão de geada quinta e sexta. Então já deu para perceber que a partir de quinta as temperaturas caem mais. Na realidade, a partir de quarta as temperaturas começam a cair mais e quinta e sexta a gente tem previsão de geada também lá em Guarapuava, no Paraná. Máximas aí entre 14 e 18 graus. E essas temperaturas vão continuar assim? Deve ficar pelo menos até o final de semana. No domingo deve começar a melhorar um pouquinho as temperaturas do sul e sudeste. Mas, repito, atenção aí com a sensação térmica aí. Lembra que a gente falou que na segunda semana de agosto aí teria frio, chegaria uma segunda frente fria? Então já chegou essa frente fria e a gente tem mais uma prevista aí mais lá para o final do mês. Então, atenção aí com essas oscilações de temperatura aí com os animais. Vamos ficar atentos. Muito obrigada, Bom Kelly. início de semana, a gente se vê. Até. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E você pode pedir a previsão do tempo para a sua região e também pode enviar vídeos e mensagens para a gente pelo nosso WhatsApp. Mande as suas dúvidas, os temas que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Mostre um pouquinho do seu trabalho aí no campo. O nosso número é 11 9 7571 3819. O programa de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aproveitado o nosso conteúdo. Já sabe que a gente se encontra amanhã. Estou te esperando. Até lá. Tchau, tchau. Ligados Integrados. Realização Canal Rural. Oferecimento Seara. Surpreenda-se com Seara.